todos, meu nome é Laura. Bem-vindos a esse cantinho da internet em que falamos sobre manualidades, geralmente tricô, e hoje não vai ser diferente. Queria deixar um olá especial para os meus amigos que sempre vêm quando eu posto um vídeo novo e passam um bocadinho de tempo na minha companhia. E também um olá especial a quem por acaso esbarrou com esse vídeo. Se é o conteúdo que lhe interessa, eu convido a subscrever e a se juntar a nós nessas conversas que nós temos sobre o que estão nas nossas agulhas, o que queremos que esteja nas nossas agulhas no futuro. Hoje é domingo, 11 de fevereiro de 2024, e vamos falar hoje sobre o que fazer com aquela meada que tá lá em casa, perdida, sozinha, desacompanhada. E a gente não sabe muito bem, porque não é quantidade suficiente para tecer uma peça grande, mas também não é uma meada que a gente às vezes quer usar, porque é uma meada especial, foi um presente, foi uma cor que a gente gostou, ou aquela meada que a gente quer comprar, porque é um fio especial, luxuoso, ou tem um tingimento especial, ou tem uma composição que a gente quer usar, ou é um fio mais caro e a gente não quer investir muito dinheiro para comprar quantidade suficiente para fazer uma blusa. E o que fazer com essa meada que está ali, sozinha? Ou com a nossa futura meada, que vai ficar ali sozinha? A gente sempre pode usar para conjugar com outros fios e fazer um trabalho de cores, por exemplo. Mas a gente às vezes não quer. Ou às vezes é uma cor que a gente acha muito bonito na meada, mas depois não sabe muito bem como colocar num projeto, porque não é propriamente uma cor que está no nosso armário, uma cor que a gente usa normalmente, e de repente, se calhar, se colocar numa blusa, não vai usar. O que fazer com essa meada? Eu tenho algumas meadas que são assim, que estão nessa condição de perdidas, desacompanhadas, e eu tenho já alguns projetos que teci assim, e resolvi trazer para vocês algumas ideias. Há muitas. Eu fiz uma pesquisa daquilo que eu já tinha feito, daquilo que eu tenho guardado no meu Ravelry, no meu Instagram, e fiz também uma pesquisa rápida para fazer esse vídeo de mais alguma coisa e cheguei a um conjunto de 15 receitas. Elas não são de todo elas não esgotam de todo o assunto, há muita coisa, muita coisa. Mas a ideia era trazer aqui algumas inspirações e de repente a partir daí vocês também têm ideias do que fazer com as vossas meadas. E já agora, se vocês tiverem também outras ideias diferentes das minhas, das que eu trouxe aqui, deixem nos comentários, porque eu tenho muitas meadas que andam sozinhas por aí e que precisam de destino. E é sempre boa essa partilha em que vocês também dizem para mim, trazem para mim ideias, porque é muita coisa, não é possível, a gente não chega a todo lado. Como é que eu fiz? Eu trouxe notas, por isso que eu tô aqui a olhar para baixo. Eu separei as ideias em categorias, assim como eu tinha feito naquele outro vídeo das inspirações para 2024, que eu vou tentar deixar o link aqui em algum lugar, não sei se eu vou conseguir, porque eu ainda não sou uma pessoa expert dessas tecnologias, mas separei em categorias para ficar mais fácil nossa conversa. Mas antes de entrar nas receitas propriamente ditas que eu separei, e como vocês sabem que eu sou uma pessoa das meias, eu queria deixar aqui algumas notas. Meias são sempre artigos, peças que nós conseguimos fazer com uma meada. E às vezes, até 2 pares. Se nós não fizermos meias muito longas, conseguimos até, às vezes, dentro de uma meada, fazer 2 pares de meias. Lembrando que, quando eu falo meada, eu tô a falar de meadas de 100 gramas. Para fazer aqui um parâmetro, porque os fios podem vir em meadas de 25, em meadas de 50, às vezes vem em meadas de mais de 100 gramas, mas eu defini aqui como parâmetro, quando eu falo uma meada de 100 gramas. Seja de diferentes espessuras, por exemplo, fio lace, fio que é o fio mais fininho de todos, light fingering ou fingering, que é levemente mais grosso, ou fios bem mais grossos, como um decapa ou um worsted. Sempre estou a falar de 100 gramas. E aí a metragem vai variar de acordo com a espessura do fio. Mas
Meias é algo que a gente consegue fazer. Eu trouxe aqui algumas outras ideias cujas receitas eu não vou especificar aqui nesse vídeo, mas que ficam aqui como notas. Luvas, que são acessórios também super fáceis de fazer com uma meada, mesmo as que têm os dedos ou aquelas mittens, que são só aquela luva que cobre as mãos, mas deixam os dedos de fora. São normalmente projetos que nós conseguimos fazer com uma meada. Bases de copos, bases de pratos, objetos de decoração nesse sentido, cestas. Embora cestas a gente veja mais no crochê, também há alguns cestas, alguns daqueles cestos de... Às vezes até cachepô de planta, que são feitos em tricô e são possíveis de fazer com uma meada, às vezes até uma meada de algodão, de um fio que não seja de lã, ou de malha, fio de malha, né? Aquele fio... Roupinhas de bebê, por norma, pelo tamanho, é possível fazer com uma meada de fio. Se for um bebê recém-nascido, então ainda mais fácil. Às vezes dá até para compor e fazer um conjuntinho. Às vezes dá para fazer, por exemplo, um vestidinho e um gorro. Depende do tamanho da criança, mas também é possível. E eu vou tentar inserir aqui algumas fotos de ideias dessas coisas que eu vou falando, porque eu não vou me ater a esses conteúdos aqui, a essas categorias aqui. Roupinha de cachorro. Há muita coisa de roupinha de cachorro, principalmente se o cão for pequeno. Roupinhas de cachorro feitas com uma meada de fio. Artigos de decoração de Natal, guirlandas, bolinhas de árvore de Natal, também é possível. Normalmente vemos assim em duas cores, ou feitas em restos de fio de outros projetos, mas com uma meada de fio também a gente consegue fazer, por exemplo, aquelas bolinhas de Natal que tem tranças e levam só uma cor de fio, é possível fazer. Ou seja, tudo isso a gente consegue fazer com uma meada. Mas eu agora vou colocar aqui algumas categorias que eu separei. E peça de roupa. Às vezes um top, uma blusinha sem manga, de alcinha, ou um topzinho daqueles que são só mesmo bem curtinhos. É possível fazer. É claro que, às vezes, para os tamanhos maiores, talvez precise de um pouquinho mais do que 100 gramas. Mas os tamanhos pequenos, seguramente, com uma meada se consegue fazer. Eu não trouxe aqui como categoria justamente porque, na maior parte das receitas, é possível fazer com uma meada os primeiros tamanhos, mas depois os tamanhos seguintes já é necessário mais de uma meada. E aí não fazia sentido trazer aqui, porque nem todo mundo veste os mesmos tamanhos e aí não atingiria a todo mundo. Então a gente fica muito mais voltado aos acessórios e aos objetos de decoração para usar uma meada. Mas ainda assim há muita coisa. E a primeira categoria que eu queria ressaltar aqui eram os gorros. A verdade é que assim, há muita oferta de receita em inglês ou em língua estrangeira na internet. Eu teço muitas receitas em inglês, mas eu sei que nem toda gente tem a facilidade de tecer receitas em inglês ou em espanhol, ou tecer por gráficos, porque eu, às vezes também pego receitas que, por exemplo, receita em alemão. Eu não falo alemão, mas às vezes, se eu sei que a receita tem gráficos, eu compro na mesma receita e vou pelos gráficos e vou dando o meu jeito ali ao longo do processo. Mas eu sei que isso já não é um tricô tão relaxante, porque é sempre um estresse de estar ali a traduzir, pode não correr bem, é sempre um risco. Mas o inglês e o espanhol, que são línguas que eu consigo dominar, eu normalmente não tenho medo, compro e faço. Mas sei que não é fácil para todo mundo, embora a gente já tenha hoje muita ferramenta na internet que nos ajuda a suprir essa dificuldade. Há pessoas que dão aulas sobre como tecer receitas em inglês, há vídeos na internet sobre isso, há blogs. Ou seja, há sempre também pedir ajuda a alguém que conhece e sabe, pra gente conseguir tecer. E se for só uma receita que tenha só meia e liga, né, meia e tricô, é mais fácil e às vezes até intuitivo. Mas eu entendo que às vezes as pessoas não têm essa facilidade. Então eu tentei também trazer aqui
algumas receitas em português, porque é uma opção para quem quer tecer em português, quer tricotar em português. Nos gorros acontece isso. Eu trouxe duas receitas de gorros, uma em português, que é uma receita da Bárbara Vilas Boas, que é o Floresta Beanie, ou gorro floresta. Esse gorro eu teci, eu até testei essa receita para Bárbara. É um gorro feito em trançados, em cables, e que é um gorro que leva uma meada, ou seja, 100 gramas de fio de capa. Fio de capa é aquele em que em 100 gramas nós temos mais ou menos 220, 240, 250 metros de fio. Eu fiz a minha receita num fio merino de capa da Musa Yarns, que é uma marca de fios espanhola, cujas meadas vêm em novelinhos de 50 gramas. E eu usei 2 novelinhos, ou seja, 100 gramas. Qualquer fio de capa 100 gramas é suficiente para tecer esse gorro. Eu vou deixar aqui uma foto do meu gorro, do que eu fiz. E ele é uma receita que está em português. E é muito bem escrita, eu recomendo, já teci e vale a pena. O outro gorro, aí sim já é um gorro que eu teci em inglês, porque só tem em inglês, é o October Hat, da Sloan Rosenthal. E ela até é uma das designers que tem uma blusa que tá lá no meu vídeo das inspirações. Ela é uma designer americana. Essa receita está gratuita no Ravelry. Eu já teci há muito tempo esse gorro. Foi até um presente. Na verdade, acho que eu já teci ele 2 vezes. Foram 2 presentes. É uma receita que fica muito bonita. Na receita dela, ela usa um fio de lã de uma ovelha americana que tem 100 gramas e 220 metros. Eu teci o meu gorro que é a foto que eu vou deixar aqui, em Rowan Superwash Worsted, que é uma meada, que é um novelo de 100 gramas e 200 metros. Eu usei o fio até o final, não sobrou quase nada de fio, mas eu consegui usar a meada inteira, ficou um gorro no tamanho ideal, não fiquei preocupada em não acabar o gorro, consegui até o final com alguma tranquilidade. No meu caso, eu coloquei um pompom, daqueles pompons de falsos, que não são de pelo verdadeiro. E esse pompom era muito bom, porque era daqueles que você consegue remover, porque ele vem com um botão que é tipo um macho e fêmea. Então você costura a fêmea no chapéu, no gorro, e depois, quando precisar lavar ou quando quiser tirar, você só destaca o pompom e consegue remover, o que é bem legal. Esse tipo de pompom, de acabamento, é fácil de encontrar, não sei se é fácil de encontrar, mas assim, eu encontrei com alguma facilidade na internet. Na altura eu tava no Reino Unido, eu comprei numa loja lá, mas eu acho que na Amazon, em algumas lojas de tricô, consegue encontrar com alguma facilidade. Então esses são os 2 gorros que eu trouxe. Um em português, pago, um em inglês gratuito, no Ravelry. Todos 2 eu já teci e recomendo. A outra categoria seriam os scarves, ou aqueles lenços, não é? Aquelas peças em que a gente usa no pescoço, mas que são bem fininhas e normalmente as pessoas usam como um lenço mesmo. Para mim, isso começou a ficar muito aparente com o Sophie Scarf da Petite Knit. Aquilo virou uma febre. Quando ela lançou essa receita, eu acho que era que nem Ranunculus, aquela camisola, aquela blusa, todo mundo já tinha tecido. Eu não teci ainda, mas todo mundo que eu olhava, que eu passava o olho na internet, tinha feito ou ia fazer aquele scarf. Então eu trouxe aqui o Sophie Scarf para mostrar para vocês o que é. Ela fez essa receita em 2 tamanhos
Em ambos os tamanhos é possível usar uma meada de fio e até sobra, porque pelo que eu vi nas especificações, ela usou 20 gramas de cachemir no tamanho menor e 28 gramas no tamanho maior. Ou ah, acho que 114 gramas de cachemir do Knitting for Olive, que é o da foto, se eu não tô em erro, da foto que eu vou colocar aqui. É uma peça pequenininha, fácil de tricotar, rápida, vira uma peça bem versátil, porque não é propriamente uma peça para esquentar, não é para trazer calor, é mais uma peça para estilizar, não é? O outfit, o, a roupa, o vestuário. É rápido de fazer, é uma boa dica de presente também. Uma ótima oportunidade para trabalhar com aquela meada. Ela fez, por exemplo, ela usou o cachemir. Cachemir é um fio que, por norma, é mais caro. Então, às vezes, a gente não vai investir tanto para fazer uma camisola, ou não tem, ou não quer. Mas a gente, às vezes, quer usar o fio, quer testar, quer experimentar. Eu acho que é uma peça que fica muito bonita, porque você pode brincar com uma cor diferente que você não usa habitualmente e usar um fio mais caro, mais luxuoso e ter aquela peça de destaque que vai ser tecida rápido, não é preciso grandes. Pronto, não é uma peça difícil de tecer. É uma boa opção. A Petit Knit também fez uma versão de um chalezinho, uma versão maior do scarf, que virou Sophie Shawl. E o tamanho pequeno, porque também tem dois tamanhos nessa versão, e esse é nossa receita número 4. O Sophie Shawl, ela tem duas versões, o pequeno e o grande. O pequeno a gente consegue fazer com uma meada de... No caso dela, ela fez com uma meada que era um fio de 300 metros de cachemira, ou seja, um fio na espessura esporte. Conseguimos fazer, então, com um fio de esporte, esse chale que tá aqui no tamanho pequeno. Já o tamanho grande precisa já de uma meada e meia, já não se enquadra na nossa categoria de uma meada de fio, mas o pequeno se enquadra. Então eu trouxe aqui, tá aqui. Um outro lenço que é muito bonito porque é muito delicado é o Augusta Lace Scarf da Bella. Bella é uma designer alemã que tem um nome de Instagram que eu não sei falar, por isso eu vou deixar escrito aqui. Eu nem vou tentar. Ela fez o dela em algodão e mohair, tecidos juntos, e usou 225 metros. Mas é possível fazer em qualquer fio fingering, ou seja, um fio de 400 metros, ou um fio light fingering, que é um fio que tem ali em 100 gramas 500 metros. Imagina, o sur da Fios da Fazenda ficaria muito bem ali, por exemplo. Eu não teci, mas ele é muito delicado e ele também faz tem essa mesma função do Sophie Scarf, só que ele tem ali um lacezinho e é um pouco mais delicado. Há, inclusive, quem use e tem fotos na internet, que use esse scarf como um headband, ou seja, põe na cabeça, dá um nó e fica muito delicado, muito feminino, e eu recomendo. Então, essas 3 receitas são as nossas receitas dos scarves ou lenços. Essas 3 receitas estão em inglês ou em espanhol. Quer dizer, as duas da Petit Knit estão em inglês e espanhol. A Augusta Lace Scarf está em inglês e alemão, para quem quiser treinar o alemão. E são, então, as 3 opções que a gente trouxe para os scarves. Agora vamos para os chales, porque chales é um mundo. Uma pessoa vai procurar o que fazer com uma meada em chales também. Ui, tem muita coisa. Eu separei alguns. A nossa receita número 6 é o Serafix Shawlette. É uma receita nova, lançada agora, muito pouco tempo, pela Sori, minha amiga, da Hiedra Knits no Instagram. E ela desenhou essa receita pro Festival de Madrid que tá tendo agora.
E essa receita leva uma meada de um fio de uma dyer espanhola, que é um fio de seda, cachemira e alpaca, que tem 100 gramas, 400 metros, por volta de 400 metros. É um fio fingering, ou seja, a gente consegue fazer com qualquer fio fingering. Esse fio, ele é bom, que ela usou, porque como ele tem uma mistura de seda, cachemira e alpaca, ele é muito maleável. Então, assim, e se vocês olharem a receita na foto que eu vou colocar aqui, a Sori disse que se inspirou nas asas das libélulas para fazer esse chale. E ele é um chale que tem mesmo umas curvas, assim. Então, se for uma composição que tenha... que não é possível fazer numa composição de 100% lã. E vai ficar muito bonito. Assim e vai ficar muito bonito. Mas, se for uma composição, por exemplo, de lã com seda, ou lã com seda e cachemira, ou algo que dê um pouco mais de caimento, vai ficar ainda mais pronunciada essas ondinhas que tem ali no chale. Mas qualquer fio finger, pode até ser um fio de meia. 400 metros é uma receita, eu não fiz ainda, não teci, eu não vi a receita, mas sendo da Soraya, tenho certeza que vai estar, da Soraya, vai estar bem escrita e eu recomendo. Número 7 é o Blooming Shawl da Sachiko Uemura. Ela tem essa receita, que eu vou colocar aqui uma foto, ela no Instagram é o Nitimo. Ela tem essa receita feita em uma meada de malabrigo lace. A meada de malabrigo lace tem 50 gramas, ou seja, ela é mesmo muito fininho. E ela fez um padrão que tem uns motivos... Se você olhar o chale, ele é todo vazado, em quadradinhos. Então ele dá uma sensação para mim, pelo menos de textura e de leveza. E ele quase parece crochê. Quando eu olho assim, eu olhei primeiro e achei que fosse crochê. Depois é que eu vi que era tricô. E ele é um chale muito bonito, que também leva uma meada de um fio lace. Ou seja, dá pra fazer e brincar com a cor. E ele tem sempre dá sempre uma sensação de transparência, porque como ele tem os buraquinhos, não é, entre os quadrados. Não sei, ele não é ele na foto tem uma cor, ele é amarelo, mas assim, em amarelo nem é minha cor. Mas eu consigo imaginar esse chale em várias cores, até num preto, ou num cinza grafite, assim, ou mesmo numa cor mais viva, mas assim, e ficaria super elegante. Esse é o Blooming Shawl dessa Sachiko Uemura, vou deixar aqui o nome, achei top. Uma meada de malabrigo lace. Outro, número 8, é o Silver Leaf. Também tem essa ideia da leveza e da transparência. Por quê? Eu vou deixar aqui duas fotos. A primeira é a feita pela própria designer, que é a Lisa Hannes. Eu já fiz outra receita dela, uma receita de meias, muito bem escrita. Ela é a Maliha Designs no Instagram e o dela levou 150 gramas de um fio esporte. Ou seja, não é uma receita, a dela original não é uma receita de uma meada. Mas a Elaine da Yarn and Floss fez uma receita, teceu essa receita em uma meada num fio de meia, ou seja, um fio fingering de 100 gramas, mais ou menos 400 metros, num cinzento. Vocês vão reparar que eu vou colocar aqui a foto, ele é mais leve, ele não é tão pesado, mas como ela tem, o desenho do chá, ele tem essas folhas, eu acho que ficou super delicado, muito bonito. E leva uma meada e também dá essa sensação de leveza, de transparência, que também me faz lembrar, por outros motivos, mas a ideia da transparência e da leveza, o design anterior dessa Sachiko. Então essa é a nossa receita número 8. A receita número 9 foi uma receita que eu encontrei ontem no Ravelry e fiquei apaixonada. Ela se chama Haruni. É uma receita da Emily Ross. É uma receita que também... Todas essas que eu tô falando estão em inglês. Esta também tá em inglês, mas ela é gratuita no Ravelry.
E ela, a Emily, é a Knit Rain no Instagram. E ela tem uma versão tecida pela Sashiko, que é a designer daquele chale amarelo, que é feita num fio de seda com sisal. Sisal é uma fibra, mas assim, é uma fibra que eu nunca tinha visto, eu vi pela primeira vez quando fui ao Canadá. É uma fibra feita é o que eles chamam de seda do mar. Eu nem sei explicar. Mas assim, não importa, porque qualquer fio com seda ali ia dar esse caimento desse chale que ela teceu, a Sashiko teceu, e eu vou colocar uma foto aqui. Porque pra mim isso é a expressão máxima do luxo. Eu consigo imaginar um chale desse para uma ocasião, um batizado, um casamento, um evento assim que você tem que ir e que precisa. Às vezes você tá com uma roupa super simples e você coloca um acessório que dá aquele tchan na roupa. Essa é a minha ideia de elevar um vestuário ao seu luxo máximo, assim. Quando eu vi a foto, eu vou até tentar colocar duas fotos aqui. Duas fotos da Sashiko desse mesmo chale. Eu fiquei encantada. É fantástico. Então esse é o Haruni. Espero que eu esteja falando esses nomes todos em japonês corretamente, porque... Nossa receita número 10 é um chale da Lucia Ruiz, a Lui Mou, que é uma designer espanhola que eu adoro. Eu já teci esse chale. Vou colocar uma foto aqui da minha versão. Ele é um chale feito com uma meada, no meu caso, de fios da Fazenda Sur, que é aquele fio light fingering, que em 100 gramas a gente tem 500 metros de merino. Eu fiz o da Lucia, é uma versão que foi tecida em malabrigo meshita, que é 100 gramas, 384 metros de fio merino. Também é muito bonito. E é uma receita que, essa eu posso dizer, é super bem escrita. Tá em inglês e em espanhol. Recomendo. Eu adoro esse chale, já usei várias vezes. Ele é aquele chale que dá aquele quentinho, mas não te deixa muito quente. Então, por exemplo, para um clima de meia estação ou para os lugares de clima mais quente, em que você às vezes quer usar um chale, porque eu sou uma pessoa que gosta destas coisas, gosto de um chale, gosto de um acessório, mas às vezes não tá frio para isso e a gente na mesma quer usar. Essa é uma boa dica porque ele é levezinho, imagina, ele tem menos de 100 gramas, ele mas ele dá aquela sensação de quente sem sobreaquecer, se eu consigo me fazer entender. E a nossa receita número 11 é um chale em português. É o chale São Pedro, é uma receita nova da Iris Alessi, que é a Flor de Iris Handmade no Instagram. A versão pequena desse chale foi tecida com uma meada do fio Rincon 19 da Fios da Fazenda. O Rincon 19 é uma meada de 100 gramas, 300 metros, de fio 100% lã merino. E é um chale muito bonito, muito bonito. Aliás, a Iris, eu não teci esse chale, eu já teci outros chales da Iris. E as receitas da Iris são sempre muito, muito bem escritas. E eu super recomendo, está em português, é muito bonito. E pode usar qualquer fio numa espessura esporte, porque ele é um fio de 300 metros, é uma espessura esporte. Esse, por acaso, foi feito no Fios da Fazenda. E essas são as minhas receitas para os chales. Há muita coisa, gente. Basta procurar e há muita coisa. Eu não podia trazer tudo, escolhi essas. Passando para golas. Golas não é propriamente um item, uma peça de vestuário que eu use muito, embora tenha algumas. Devia usar mais, porque na verdade a gola é bastante versátil, né? Mas há duas receitas que eu queria trazer aqui para vocês. As duas estão em português e as duas são muito bonitas, de pessoas que eu gosto muito. E acho que há pessoas que adoram golas e que usam todo o tempo, porque é fácil de colocar, fácil de tirar, não precisa de grandes
de grandes estilizações, né? Então, assim, golas. Duas em português. A gola Dionísio, da Dani Zago, que é a WeCraft Atelier no Instagram. Ela usou também uma meada de fios da fazenda, só que na espessura de capa, ou seja, um fio mais grosso. E é uma receita, é uma gola muito romântica, muito. Nem parece. Eu olho a foto da gola e não me parece nem que é um fio de capa. Ela é tão leve, parece tão maleável, que às vezes até parece que ela foi feita num fio fininho. É uma gola que, por ser, primeiro, em decapa, e por ser uma meada só e em decapa, é uma gola que vai ser tecida muito rápido, porque a agulha é mais grossa e às vezes é uma ótima opção também de presente para alguém. Então eu super recomendo. Ela tem uma delicadeza no acabamento, porque ela tem um acabamento assim em picô. Então eu acho que é mesmo. É bonita a gola e fica a dica. A outra gola é a gola Tibete, da Iris Alessi também, a flor de íris. E essa gola é uma gola especial, porque ela desenhou com um fio que eu enviei para ela de presente, que foi um fio da Mayak, Baby Yak Seda. E ela teceu a gola com esse fio. E esse fio é um fio. Ela usou 50 gramas do fio da Mayak, Baby Yak Seda. Esse fio é um fio que eu gosto muito, porque é um fio que tem uma tem cores. Ele é yak, 50% yak, 50% seda. E ele puxa acho que a seda traz um brilho pro fio, ele fica parecendo uma joia. Eu tenho uma peça da Priscila, da Pris Lopes, que é a Rosalina, que é tecida com esse fio, num tom de verde. E eu acho a cor tem um brilho que eu não sei explicar, parece uma joia mesmo. E a Iris escolheu a cor e teceu com uma outra cor e ficou uma gola muito bonita. Mas como ela não tinha, esse fio não estava no Brasil, e a Iris é uma designer brasileira e queria dar opção de fios para quem está no Brasil tecer também, ela usou um fio da Fazenda Sock e teceu também uma versão no fio da Fazenda Sock. Então, ela tem essas duas versões. Ela tem eu vou colocar aqui as fotos, ela tem um mais escuro, um bordô, tecido em Mayak, e tem um clarinho tecido em fios da Fazenda, fio de meia. Fica a dica, um tem uma composição completamente diferente do outro, e isso mostra a versatilidade da receita. É possível fazer com outras composições também. Normalmente as receitas da Iris são super bem escritas também, já falei. Fica a dica. E tá em português. Agora passando por uma outra categoria completamente diferente, e aí dando só uma pequena pincelada, porque eu sei também que há muita coisa, e se for para o crochê então, ainda mais. Vamos falar sobre acessórios no estilo bolsas, sacos, e eu trouxe duas ideias, uma em inglês, uma em português. Vamos começar em português, de Portugal. Nossa receita número 14, saco regata da Filipa Carneiro, a Filipa Nionoi. Ela leva uma meada do fio regata da Rosários 4, é um fio 100% algodão, 100 gramas, 275 metros, ou seja, é um fio que está ali na espessura de capa. É um saco muito despojado, me lembra assim aqueles sacos que a gente usa quando vai à feira. Vai fazer feira, vai comprar fruta, ou então vai à praia. É aquela coisa muito leve, muito despojada. Vem aí o verão para quem tá aqui em Portugal, para quem tá no Brasil. É informal, é um saco divertido, naquele que você pode brincar com as cores. Eu estive olhando no site da Rosários 4 e esse fio tem um absurdo de cores, são muitas cores. Dá para brincar, dá para fazer saco de presente, dá para fazer saco para de repente, às vezes, daqueles sacos de supermercado, a gente às vezes quer carregar umas compras maiores, porque ele é um saco furadinho, né? Então, a não ser que você meta um forro, tem que tomar cuidado com o que mete ali para não perder. Mas se forem itens grandes, dá para meter naquele saco e fica super fashion, estiloso. Gosto. Eu trouxe essa ideia porque é uma receita que está em português, é uma receita mais leve. Acho que é uma receita também que deve sair muito rápido das agulhas, porque num fio de capa, acho que é uma ideia interessante. E o outro
é uma outra receita da Petite Knit, que eu, por acaso, eu entrei no site para ver a Sophie Scarf e esbarrei com essa receita, eu nem sabia que ela fazia bolsas e acessórios. Ela é uma necessaire que ela tem no site, que é a Honey Wash Bag. É o que eu falei, é uma necessaire. Ela faz a receita dela numa combinação de fios, um fio light fingering com mohair, porque tudo dela quase leva mohair. Mas assim, é perfeitamente possível substituir essa composição por um fio, por exemplo, sport, ou um fio fingering mais grossinho, e fazer uma versão dessa necessaire em um fio em um fio só, para quem não quiser fazer combinação. E eu acho que ficaria muito gira. Às vezes é uma ótima opção de presente, dá uma elevada nos nossos... Às vezes a gente tem aquelas necessaires que já estão mais velhinhas e que precisam ser substituídas por uma maquiagem ou para guardar, por exemplo, os nossos acessórios de costura ou de tricô, ou de crochê, uma agulha, um marcador. É uma clutch. Ela tem clutch também. Ela tem bolsa, ela tem clutch, ela tem tudo. Mas é uma necessaire que eu acho que é muito, muito delicada, muito bonitinha. E fica aqui a dica, tá em inglês ou em espanhol. E às vezes até é uma boa oportunidade para brincar com uma combinação de cores ou para usar de repente um fio que a gente tem numa cor que a gente não sabe muito bem como colocar numa peça de vestuário. Porque também tem isso, às vezes a gente ganha um fio, compra um fio, ou tem um fio muito antigo, que já não é a nossa cor, que já não é mais o nosso. Não é mais o que a gente usa no nosso vestuário, porque as coisas mudam também, né? Quando eu olho as cores que eu usava há um tempo e olho as cores que eu uso hoje, ou então compramos o fio e depois, achando que ia ser de um jeito, aí fizemos uma amostra e não correu tão bem, e aí a gente não sabe muito bem o que fazer com aquele fio. Uma necessaire é algo que a gente pode brincar com as cores, quer dizer, ninguém vai... Você pode usar a cor que você quiser, se você não quiser fazer exatamente num tom que vai combinar com a pele, com o sapato, com a bolsa, não tem problema, porque é uma necessaire. É uma necessaire e pode ser até uma opção de presente, ou seja, aí o mundo, o céu, né, que dizem é o limite. Para acabar, eu queria deixar aqui uma última dica que não tem nada a ver com uma meada, mas que foi algo que eu esbarrei nessas minhas buscas e que eu achei super interessante, que é, às vezes a gente usa os nossos fios, as nossas meadas, a gente faz umas amostras, tece a peça e depois não sabe muito bem o que fazer com as amostras. E tem lá um saco cheio de amostras. Não sou eu, tá, gente? Porque eu não faço amostras, normalmente eu não faço amostras. Eu sei que não devia, mas eu às vezes não faço. Às vezes eu vou medindo a amostra à medida em que eu teço a peça. E se não estiver bom, eu desfaço e refaço. Mas eu tenho algumas amostras e sei que tem pessoas que têm muitas amostras. E eu esbarrei com um projeto no Ravelry, que é um saco de projetos, uma bolsa de projetos, feita com as nossas amostras. Então eu vou deixar aqui para finalizar esse vídeo uma foto. E é uma ideia, é uma inspiração para quem não sabe o que fazer, já que a gente está falando sobre sobre não saber o que fazer com a meada. Eu agora vou dizer o que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer com as amostras que a gente tem. Então a gente às vezes tem amostras e é uma forma divertida e interessante de usar aquelas amostras que estão lá, né, os gauge swatches, que são as amostras que a gente faz quando vai tecer uma peça. Dá para fazer coisas muito interessantes, então fica aqui a dica. Eu vou deixar tudo que eu falei aqui na descrição desse vídeo, todos os links, todos os Instagrams das pessoas que eu falei. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum outro assunto que queiram falar aqui, conversar, deixe tudo nos comentários. Tanto inspirações que vocês possam ter de outras coisas que eu não falei para mim ou para as outras pessoas que vão ler os comentários, de peças que a gente possa fazer com uma meada, sugestões e dicas de novos conteúdos para novos vídeos. Se quiserem
deixar alguma pergunta, se ficou alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei e não ficou bem esclarecido, tudo aqui embaixo nos comentários. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Eu fico muito feliz e eu não tô aqui pelos números. Para mim, tanto faz se eu vou ter 100 visualizações ou 1 milhão de visualizações, sério. Porque quando eu penso que eu às vezes paro aqui para falar e recebo 30, 40 respostas, é como se eu estivesse conversando, não só falando mas conversando com 30, 40, 50 pessoas. O meu coração fica cheio, porque é muita partilha. Eu jamais seria capaz de partilhar com tanta gente, num único espaço, sobre aquilo que eu gosto, de forma tão eficaz como a que eu faço aqui. Por isso me traz muita vontade de estar sempre voltando aqui. Eu, na minha vida real, não converso sobre tricô e crochê com muita gente, porque é tudo muito virtual. Eu não tenho aqui nos meus arredores tão próximo pessoas do meu convívio que experimentem desse gosto pela manualidade, da forma como eu faço. Então é sempre muito fantástico quando eu vejo esses comentários. Lembrando que no nosso último vídeo, no episódio 7, tem lá um giveaway. Se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você vá lá assistir o outro e habilite-se a ganhar uma meada de fio, que inclusive pode ser usado para fazer uma dessas peças que a gente falou hoje. Basta deixar um comentário lá no outro vídeo, porque no próximo domingo, quando eu gravar o próximo episódio, eu vou sortear uma pessoa para receber uma meada de um fio que eu falei lá no outro episódio e que pode ser, de repente, uma meada que você vai usar para tecer uma dessas receitas que a gente falou ou uma daquelas que vão ser discutidas aqui nos comentários por quem está assistindo esse vídeo. E isso me deixa muito feliz. Obrigada, uma ótima semana. Sejam felizes, tricotem, costurem, bordem, façam a sua manualidade intencionalmente, como uma forma de meditação. Sejam felizes e nos vemos em breve. Um beijinho grande.